meu nome é Mirella e eu tenho 14 anos. Meu nome é Júlio e eu tenho 16 anos. A gente vive no nosso barco há 3 anos e meio. E hoje nós vamos te mostrar como é que é a rotina de um adolescente a bordo do veleiro Musashi. Bom dia. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é soltar a Maggie daqui. Porque ela é uma cachorra velha, a gente deixa ela aqui dentro. Em caso que ela faça a necessidade dela alguma coisa, tá aqui fácil de limpar no banheiro. Né, Maggie? Vamos. A próxima coisa que eu faço é botar ela pra fora. Vai. Uma vez a Maggie tá fora, eu boto a comida dela. Um pouco mais. Água. A água demora um pouco mais porque tem que pegar da água filtrada pra cachorra. Então é dessa aqui. Demora um tempo. Bom, enquanto a Maggie toma a água dela, eu boto meu sapato. Mas pra isso eu preciso de uma meia. Que eu não tenho. Então eu preciso pegar uma meia. Já volto. Meia. Ok. Agora que eu tô de sapato, a gente bota isso de lado. E agora eu vou sair com a Maggie. Pra sair com a Maggie eu preciso da boia dela. Que é essa aqui. Em caso você esteja se perguntando por que a Maggie tem boia, é porque em caso que ela caia na água, a gente tem como pegar ela, né? Porque cada vez que eu saio, eu tenho... É até mais fácil, né, pra eu tirar a Maggie com a boia dela. Mas no final serve para as pessoas admirarem a Maggie mais do que outra coisa. Eu já acordei, eu já fiz a minha meditação e agora o Júlio vai levar a Maggie pra passear e eu vou ajudar a fazer o café da manhã. É uma tarefa importante. Meses pra ter bebê. Se fosse uma em 2 semanas já estaria feito. Ok, além de botar a mesa, que é a minha tarefa também é tirar a mesa. E a minha tarefa é lavar a louça, como eu tô fazendo agora. Então, depois que a gente toma café, e agora que eu já acabei de lavar a louça,
a gente estuda, né? A gente tem aqui coisas. Cada um tem as suas coisas para fazer, então eu pego meu computador e eu estudo, né? A gente faz escola online e em teoria a gente não precisaria usar papel, mas a Mirella e eu, a gente gosta de anotar porque a gente acaba até esquecendo de escrever, né? Porque senão a gente só escreve no computador e eu também gosto de escrever em papel. E a gente começou fazendo a escola na Itália, mas agora a gente passou para fazer a escola aqui nos Estados Unidos, onde é tudo online, então a gente não tem livro, a gente não tem nada, e como eu falei, a gente nem precisaria escrever, mas em Mirella e eu a gente opta por escrever. E é isso, agora eu sento aqui do meu lado, a Mirella senta aqui e a gente estuda um pouco aqui juntos. Ok, agora eu também vou pegar as coisas pra me preparar pra estudar também, que nem o Júlio já falou. E vamos lá! Então, a Mirella e eu, nós normalmente estudamos das 10 até mais ou menos meio-dia, 1, depende do que a gente está fazendo. Matemática, por exemplo, algumas vezes eu preciso de mais tempo, né, porque matemática é um pouco mais complicado para entender e tudo, até porque eu gosto muito de matemática e tem coisas que não precisam de tanto tempo para estudar, então a gente acaba um pouco mais cedo. Então isso depende do dia. E o legal do homeschooling é que nós podemos, se eu gosto de um tema muito, eu posso me aprofundir muito, né? Então eu posso ir online, eu posso estudar, eu pergunto pra mamãe e pro papai, eles me falam coisas ou me explicam mais do que eles sabem, né? E me indicam livros também. E eu acho isso uma coisa muito legal do homeschooling, eu poder me aprofundar mais eu mesmo. E se vocês se interessarem bastante por esse tema e tiverem perguntas, escrevam nos comentários que talvez a gente possa fazer um vídeo de homeschooling explicando mais como é que funciona tudo. Bom, eu acabei de estudar agora, eu já fiz aqui todas as minhas coisas de hoje. Agora eu vou olhar um pouco a Gaia, porque eu acho que a Mirella vai precisar de mais um tempo para acabar o dela. Então eu vou brincar um pouco pra Gaia, distrair ela um pouco, até a hora do almoço. Eu preciso de mais 5 minutos. Não, mas eu também preciso. Ó, vai ficar bonito, ó, daqui. Ficar no meio, senão me irrita. Não. Tudo igual. Ok? E agora, o que a gente pode botar aqui? Bloco? Esse é seu, desculpa. Esse aqui eu posso pegar? Bota um de cada lado? Pode pegar. Eu não vou mais dar mais. Um de cada lado. Ok, eu já terminei de estudar, eu precisei de um pouco mais do que eu juro hoje. E agora eu tô preparando as coisas pro Babo poder começar a cozinhar. A gente vai comer arroz com carne hoje. Ok, eu ajudei já, eu aprontei todas as coisas para poder cozinhar e enquanto o Babo tá cozinhando, eu vou botar a mesa. Essa é a sua comida. Agora tá com fome? Sim. Muita fome? Um grande passatempo meu é desenhar. Eu desenho desde que eu tenho 4 anos e aí conforme foi passando o tempo eu fui percebendo que cada vez eu gosto mais, eu me interessava mais. E então quando eu posso eu sento e eu fico tipo 2, 3 horas só desenhando. E o meu tipo de... eu gosto de desenhar lápis, normalmente é meu
uma coisa preferida, nem lápis de cor, mas só lápis. E normalmente eu desenho bastante desenho animado, é o tipo de coisa que eu gosto, ou mais desenho de pessoa, tipo bicho e árvore, esse tipo de coisa eu não gosto. Eu gosto de desenhar pessoa realisticamente ou desenho animado. E aí, último ano, eu já faz um tempo que eu tava pedindo pro Babo pra se ele podia meio que pra começar a desenhar no iPad, porque eu vi várias pessoas fazendo e eu achei super interessante. E aí ano passado eu comecei a desenhar no iPad e eu me dei super bem porque eu já tinha pedido pro Babo pra desenhar com tinta e pincel, só que no barco isso não é possível porque faz uma sujeira. E aí eu comecei a desenhar no iPad, porque é bem mais fácil, né? Você consegue desenhar com o Apple Pencil que você tem, né? E aí no iPad eu consigo desenhar coisa mais realística ainda, então eu consigo desenhar com cor e fica super legal. E ultimamente eu descobri que você até que tem uma coisa super legal que é animação. E tipo, eu fico à noite por um bom tempo estudando animação, como você desenha cada passo é muito legal e tudo isso, praticamente, animação, desenho, desenho no iPad, eu adoro. Qualquer coisa que tenha a ver com arte, até estudar a arte, eu adoro. Então... Você mostraria alguns desenhos? Ah, sim, eu posso mostrar, sim. Eu tava ultimamente fazendo esse desenho aqui, como eu falei, eu gosto de desenho animado. E, por exemplo, eu também desenhei esse, que é o Super-Homem. Então eu gosto mais de coisa com desenho animado, Frajola. Eu adoro os Looney Tunes, é uma grande coisa pra mim. Ou, por exemplo, eu tava terminando Batman, ou um elfo de um jogo que chama World of Warcraft. E aí, no começo eu até tinha me interessado um pouco sobre anime, mas não é muito a minha coisa, não é o tipo de desenho que eu gosto. Então, eu prefiro ir mais com desenho animado para o meu desenho. Legal. Legal. Bom, esse aqui é um dos meus passatempos preferidos, jogar videogame. Eu tenho uma PlayStation aqui, né, que eu ganhei há 2 anos atrás, e eu gosto muito de jogar esse jogo específico chamado Civilization. É um jogo de estratégia que o propósito é basicamente você começa do começo, né, quando ninguém conhecia o mundo, você escolhe uma civilização e você vai indo, né, você vai tendo descobertas científicas e é muito legal. É um jogo bem estratégico, de história também, né, que eu gosto muito de história. Mas eu também gosto de jogar outros jogos. Eu jogo muito jogo de carro, tipo Gran Turismo, Fórmula 1. Eu jogo FIFA, sempre gostei de futebol. E RPG também, né? O The Witcher é um jogo muito legal que eu gostei. Então é isso, é um dos meus passatempos aqui no barco, é jogar videogame. Então, uma das outras tarefas que eu tenho aqui no barco é controlar a água. E se a água estiver muito baixa, fazer água. Eu não deixo a água acabar, porque eu sei que quando acaba a água, né, faz um barulho ali e a bomba ela não consegue mais puxar água e entra ar na bomba e pode estragar a bomba, né. Então, quando chega nos 100 litros, 50 no máximo, eu já vou lá e já faço água. Para fazer água, é aqui. Eu já deixei aqui, feito. Aqui é o tubo, aqui é o nosso filtro e aqui é a mangueira. E aí eu pego a mangueira, agora tem que desenrolar a mangueira.
E agora que eu já liguei, agora é só esperar chegar nos 1000 litros. E só que tem que controlar porque se passa o nível da água, a água começa a transbordar e aí alaga o barco. Então tem que tomar cuidado com isso. Um outro grande passatempo nosso é andar de skate. A gente adora andar de skate. Eu comecei a andar de skate acho que 2 anos atrás, eu ganhei meu primeiro skate. E alguns meses depois o Júlio já ganhou o dele. Sim. No começo eu usava o do Babo, porque nunca me passou na cabeça ter o meu próprio. Aí eu comecei a gostar muito de andar de skate, aí eu pedi meu próprio skate. Eu acabei ganhando esse aqui, é o Surf Skate. Eu até queria fazer o skate normal, né, aquele de manobra, mas porque a gente tem a responsabilidade do barco, eu não posso me arriscar a cair, né, quando eu tô no skate park ou alguma coisa e me quebrar uma perna. Então eu acabei decidindo pegar esse aqui, que eu não preciso fazer manobra nem nada, mas é legal do mesmo jeito. Eu tô começando agora um pouco a surfar, né? Já fiz algumas aulas e porque ele é surf skate, ele tem uns movimentos muito parecidos com o surf, que é uma coisa muito legal, eu achei. E eu vou com longboard, praticamente um longboard, eles chamam de cruiser, porque é para distâncias longas e ele é bem confortável de andar e você consegue até fazer manobra em cima dele, andar em cima dele, e foi acho que o que eu mais me adaptei. Então, Júlio e Mirella, Ei? vocês mostraram hoje a rotina de vocês aqui no veleiro Musashi, quais as obrigações de vocês, o que vocês gostam de fazer, mas eu acho que talvez ficaram algumas perguntas em aberto ainda que as pessoas em casa gostariam de saber. Eu queria saber se vocês topariam fazer uma rodada de perguntas e respostas mais tarde. O que vocês acham? Legal. Sim, legal, acho uma boa ideia. Gostei. Boa ideia. Ok, vou preparar as perguntas e a gente se vê mais tarde. Ok, não tem Tá problema, bom? até mais Tá tarde. Até mais. Bom, no vídeo de hoje a gente falou sobre a rotina de vocês dois no barco. E eu acho que faltaram algumas perguntas, então vamos fazer uma rodada rápida de perguntas e respostas para tentar abranger tudo que a gente... todos os aspectos de viver em um barco como adolescente. Uma pergunta, primeiro a Mirella responde, depois o Júlio responde, e depois na pergunta seguinte o Júlio responde, a Mirella responde, para não ficar injusto. Eles não sabem as perguntas, não conhecem as perguntas. E vamos lá. A rotina que nós mostramos no vídeo de hoje foi claramente uma rotina de quando estamos em Marina, nós estamos em Tenerife. O que muda fundamentalmente na rotina de vocês quando estamos em âncora? Eu acho que a coisa que mais muda pra mim é a Maggie. Porque aqui como eu mostrei pra vocês, eu boto a boia, dou comida e saio. E quando a gente tá em âncora é um pouco mais complicado, tem que pegar o bote, você tem que ir junto, tem que achar na praia, e na praia tem que achar um matinho, e é um pouco mais complicado. Pra mim, acho que a vida em âncora é mais simples em certos aspectos, sabe? Então, em comida, a gente faz comida mais simples e a vida em geral é mais simples, todo mundo vai lá fora, a gente fica mais tempo fora, relaxa mais, sabe? Então é mais simples a vida, pra mim. Falando pra mim, é mais simples. Ok. Cozinha menos sofisticada, etc. Sim, exatamente, esse tipo de coisa. E o outro aspecto, quando nós estamos em navegação. Aí é uma rotina... Aí muda tudo, porque a gente tem que fazer o nosso turno da noite, então o turno da noite muda absolutamente tudo, a rotina mexe com todo mundo. Então o meu turno da noite é das 2 horas da manhã até as 6, e aí o resto da manhã até as meio-dia eu durmo. Então eu nem tomo café da manhã, eu só acordo pra comer, e aí depois eu tomo conta da Gaia, então muda completamente, é outra coisa. Júlio, basicamente a mesma coisa. Sim, basicamente a mesma coisa, sim, só que eu acordo quando a Gaia acorda, né? Porque alguém tem mas que... a diferença básica de quando a gente está em navegação é não ter que sair com a Maggie, e vocês fazem o turno da noite, que aí bagunça um pouco com o dia, os horários de dormir. Sim, exato. Ok. Sinceramente, você gosta de morar em um barco? Eu Não, eu já respondi isso uma vez. Eu adoro.
Acho que é uma das coisas mais legais que eu já pude fazer até hoje, é morar num barco. E eu aprecio muito poder viver num barco. Eu acho que sim, tem alguns defeitos, mas sim, eu gosto muito de viver no barco, sinceramente. Sim. Eu também, eu vou conferir absolutamente. Eu adoro viver no barco, estar dentro do barco e sentir aquela energia de estar dentro do barco, eu adoro. Eu vou com o mesmo voto do Júlio. O que você realmente mais gosta pelo fato de morar em veleiro? Se você puder falar uma coisa que você mais gosta por morar em veleiro. Mirella primeiro. A liberdade. É aquela sensação que você está livre, que se você quiser você pode soltar as cordas e sair em âncora e navegar. É uma sensação que eu gosto, estar completamente livre. É uma sensação muito legal. Não ter que acordar às 6 da manhã. A gente não acorda às 9, nem 10, nada disso, mas poder acordar às 7h30, 8 horas é uma hora e meia luxo mais. Que eu gosto muito. E o que você menos gosta pelo fato de viver em barco? Menos gosto? Acho que na navegação passar mal, acho que é a coisa que eu menos gosto. Acho que pior que passar mal é o que a gente pegou quando a gente veio aqui para Tenerife, aquela fatiga, né? O cansaço. O cansaço do mar, não é mal-estar, mas você fica cansado, você não quer fazer nada. Fazer o turno da noite é 10 vezes mais cansativo, porque normalmente eu gosto de fazer o turno da noite. Eu posso escutar música, jogar videogame, assistir filme, mas quando você tá com essa coisa, é pesado, assim, você não quer ficar acordado. Você só quer ir dormir e fazer mais nada. Também vale a mesma coisa, passar mal. E pior só do que passar mal, porque passar mal você pode tomar um remédio, ou normalmente quando você tá mal, você vomita, você melhora. O cansaço é duro, você fica deitado o dia inteiro, você não quer fazer absolutamente nada. Você levantar pra fazer um sanduíche é uma tortura. Só para explicar pro pessoal, quando nós fizemos essa última travessia até Tenerife, nós, talvez porque foi a primeira vez que nós navegamos em oceano, nós experimentamos um fenômeno que depois nós fomos atrás da internet para entender. Da mesma forma que as pessoas normalmente passam mal e ficam enjoadas com o movimento do barco, nenhum de nós ficou enjoado, mas nós ficamos extremamente cansados. Então é uma fadiga que vem pelo fato do movimento do barco. E é uma coisa extremamente normal, e a gente simplesmente se sentia sem força, sem vontade de fazer nada. Nós fazíamos e nos mexíamos, mas foi difícil. Foi difícil os primeiros dias. Eu só sobrevivi porque eu sabia que em Tenerife tinha steak. E eu pensava no steak verdade. de Tenerife. Hoje a gente ficava falando, na hora que a gente chegar a gente ia comer um steak. Bom, o que você mais sente falta da vida na Terra? Em terra firme, numa casa? O espaço de uma casa é outra coisa, sabe? Você poder, quando você quer ter talvez um pouco de tempo livre para você poder ir no seu quarto e você ter um espaço maior. Eu gosto, eu adoro conviver com a minha família, todo mundo tá sempre junto, né? E no final você cresce mais como família, mas algumas vezes você sente falta de ter um espaço maior. Júlio? Eu sim, o espaço, o mesmo motivo da Mirella, mas por outros motivos. Não por ficar no meu quarto. Eu não me interesso de ficar no quarto ou aqui na sala, não faz muita diferença pra mim, mas pelo motivo de que eu não... algumas vezes eu me sinto claustrofóbico dentro do barco. Então, algumas vezes o espaço pequeno começa a te irritar e você precisa sair um pouco do barco para respirar um pouco de ar e ter um espaço um pouco maior. Acho que é o espaço, assim. Como é fazer amigos para você? Pra mim é fácil. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu vou na aula lá de surf, que eu já fiz meia dúzia de aula, e eu não calo a boca, eu fico falando um monte. O professor até pediu pra eu parar um pouco de falar, porque era demais. Eu falo com todo mundo. Era uma minivan, eu falava com todo mundo, vem aqui, fala ideia e troca, fala isso. Eu não tenho problema, eu saio aqui no Pantum. O último dia tinha um moleque aqui, o moleque tava com uma câmera, eu puxei papo com o moleque. Pra mim não... Fácil. Fácil, exato. Me vem natural falar com pessoas.
Só praticamente ao contrário de Júlio, quando a gente entrou no barco, era difícil pra mim, não era difícil, mas é esquisito pra mim conversar com uma pessoa estrangeira. Então eu lembro quando uma vez eu saí do nosso antigo barco, eu tinha 11 anos, e aí eu lembro que eu saí, eu fui fazer alguma coisa e uma mulher, 2 barcos do nosso lado, começou a puxar papo, eu não sabia como falar com ela, como responder pra ela, e conforme foi passando o tempo, foi melhorando isso. Então eu fui percebendo que é uma coisa normal, é praticamente ok você falar com um estrangeiro, você ter amigo. Então a gente fez karatê e tinha vários adolescentes lá, então eu tentava puxar mais papo e tentava conversar e ver no que dá, né? Você talvez tem um amigo que você não faz na escola, esse tipo de coisa. Então, agora é mais fácil e cada vez com certeza vai ficar mais fácil. Rapidinho, ok? Qual o seu plano para o futuro? Tem plano? Eu penso relativamente bastante no meu futuro. Não gosto de ficar vivendo no futuro, porque agora é aqui, eu não quero ter 30 anos e viver hoje. Então, eu penso algumas vezes, quando eu estou lavando a louça, por exemplo, obviamente eu começo a pensar. Eu gostaria de fazer alguma coisa com o YouTube, porque eu gosto muito de filmagem, câmera, composição, todas essas coisas eu adoro. Ou alguma coisa com empreendedorismo ou finança, que é uma coisa que sempre me interessou muito por qualquer motivo do mundo, eu não sei explicar, mas é uma coisa que sempre me interessou muito, então eu gostaria de fazer alguma coisa nesse rumo. Não, eu também queria, Juliana, acho que não penso muito no futuro, mas algumas vezes você vai fazer alguma coisa, pensa assim no futuro. E acho que uma grande coisa que eu quero fazer é dar talvez a volta no mundo. É uma coisa, que eles falam em inglês, uma quest que eu tenho. E sobre a minha carreira, eu quero fazer alguma coisa com desenhar ou moda. Eu me interesso muito por moda, por desenhar, esse tipo de desenhar vestido e moda e tudo. Então acho que é alguma coisa mais que eu teria que usar melhor o criativo. Legal. Ok. Hoje a gente falou um pouco mais com o Júlio e com a Mirella, a visão que eles têm de viver em barco, o dia a dia deles, a rotina deles. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, clicar no sininho para que o YouTube possa te avisar toda vez que a gente lança um vídeo. E se você tiver alguma pergunta, escreva nos comentários que a gente vai tentar responder. Alguma coisa que a gente não falou sobre o Júlio e sobre a Mirella, alguma curiosidade que vocês tenham, a gente vai tentar responder. E é isso aí, até a próxima semana. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau. Se você gostou, aperte o sininho e curte o vídeo.